Olá, muito boa tarde. Seja bem-vindo à companhia do programa Eclésia. Estamos uma vez mais consigo para lhe propor os temas que marcam a atualidade informativa na Igreja Católica, neste dia em que contamos também com a presença de Dom Manuel Clemente. Mas, para já, vamos então aos temas da atualidade. Os apelos e as solicitações que os jovens colocam exigem dos animadores e dos responsáveis da Pastoral Juvenil uma resposta cada vez mais adequada. Por isso, 270 participantes responderam ao apelo das primeiras Jornadas Nacionais da Pastoral Juvenil. Fé e nova evangelização. Ide e fazei discípulos. A expectativa é elevada. Muitos jovens responderam ao apelo e de norte a sul do país, animadores e responsáveis da Pastoral Juvenil quiseram marcar presença no Centro Missionário da Consolata em Fátima. Afinal, aqui aconteciam as primeiras Jornadas Nacionais da Pastoral Juvenil. As primeiras Jornadas da Pastoral Juvenil surgiram com esta inquietude do Departamento de fazer uma aposta clara e forte no projeto que desenvolvemos na formação. Daí que urgia, de facto, então, realizarmos as primeiras jornadas da Pastoral Juvenil. Surgiram com este tema, inseridos no âmbito geral, fé e nova evangelização, ide e fazei discípulos, e surgiram também, talvez, como um grito dos animadores juvenis e também dos jovens. Analisarmos e vermos a realidade em que estamos inseridos e como é que a Igreja se transforma num instrumento para renovar, transformar a sociedade em que estamos inseridos. Durante 2 dias, 270 participantes ajudaram a traçar novos caminhos de evangelização, como também foi uma oportunidade para uma fé mais esclarecida. Mais do que dar as canas, aqui pretendia-se ensinar a pescar. Ajudar cada um a ter esta sede de infinito, a ter a coragem de se lançar no infinito e acreditar. E este acreditar para transformar, em primeiro lugar, a si mesmo, para depois de se transformar a si, transformar os outros. Porquê? Porque se sente envolvido e que se sente enviado em missão. E esta missão é aquilo que temos ali escrito. Todos evangelizados, todos evangelizadores. É isso que fizemos aqui hoje, neste dom de acreditar. No futuro, o Departamento Nacional da Pastoral Juvenil está a projetar um simpósio ibérico. Para além daquelas atividades que são já um ponto de encontro comum, desde o Festival Nacional, que é já no próximo dia 1 de dezembro, o Fátima Jovem em maio, temos também projetado este caminho de traçar um itinerário catequético que nos ajudará a preparar a Jornada Mundial da Juventude e, se Deus quiser, no próximo ano estamos a envolver esforços, estamos ainda a trabalhar, a esboçar, a desenhar um simpósio ibérico sobre a Pastoral Juvenil. Fé e nova evangelização, ide e fazei discípulos, serviu de base para a primeira jornada que se espera que não fique por aqui. No meio onde impera a investigação, os artigos académicos, a questão impõe-se. Há lugar para os valores cristãos no ensino superior? Uma interrogação que docentes e investigadores cristãos procuraram responder no encontro promovido pelo Serviço de Pastoral do Ensino Superior. A pressão académica que pauta a carreira de um docente tem vindo a prejudicar a relação entre os professores e os alunos, para além da sala de aula. Uma preocupação partilhada durante o encontro nacional que juntou professores e investigadores cristãos. Nós aqui refletimos que isso não sempre é fácil e que, concretamente, na carreira académica e no mundo universitário, há uma tensão que é partilhada por todos nós aqui entre o dever e a liberdade que queremos exercer de estar com os alunos de uma forma personalizada e de nos empenharmos nas nossas aulas, mas, por outro lado, numa pressão académica onde normalmente nós somos avaliados e progredimos em função da nossa produção científica estrita, que não tem a ver necessariamente com as aulas, e não em função do nosso empenhamento e do nosso tempo, digamos assim, investido nas aulas e nessas relações com os alunos, dentro ou fora da sala de aula. Privilegiar uma pedagogia de porta aberta, bem como procurar saber o nome de cada aluno, apesar de este último representar uma meta utópica, não deixam de ser casos que ajudam a reforçar a missão de se ser cristão no ensino superior. A universidade é hoje um espaço secular, e ainda bem que é um espaço secular, mas é também um espaço que
tem a pessoa no centro do seu espaço simbólico, e a pessoa, nas suas multidimensões, tem também uma dimensão que culturalmente pode aproximá-la de uma crença, de uma fé, e essa fé pode ter múltiplas expressões, e o cristianismo é uma delas. O Serviço Nacional de Pastoral do Ensino Superior tem procurado dar resposta aos inúmeros desafios que chegam, como é o caso do não pagamento das propinas. Estamos aqui neste congresso para criar também relações e para nos conhecermos, que essa é outra das dificuldades que temos no ensino superior, é dos próprios cristãos não se conhecerem. Temos grandes desafios a nível do não pagamento, por exemplo, de propinas, onde estamos a tentar fomentar em todas as dioceses a criação, por exemplo, de fundos solidários. Essa é uma questão importante, a solidariedade que existe e que é mais patente nos cristãos, de este espírito de entreajuda em que estamos todos no mesmo barco. Temos todos que fazer alguns sacrifícios, mas temos todos que remar no mesmo sentido. Têm sido os alunos a pedir ajuda, por exemplo, à Pastoral do Ensino Superior? Sim, neste caso dos fundos solidários, ao qual existem várias dioceses, são cada vez mais os alunos que pedem esse apoio. Um espaço de encontro e de partilha entre docentes e investigadores cristãos, como forma de fortalecer a missão de se ser cristão no ensino superior, foram alguns dos objetivos deste encontro que decorreu no auditório Domus Carmeli, em Fátima. Já está nas livrarias o novo livro de Tolentino Mendonça, Nenhum Caminho Será Longo. Trata-se de um ensaio sobre a amizade que o autor identifica como via essencial para atribuir sentido à vida e ao nosso relacionamento com os outros. Nenhum Caminho Será Longo chega agora às livrarias portuguesas e propõe-se construir uma teologia da amizade. Um caminho de sentido que encara a existência como um conjunto de relações interpessoais e com Deus. Um título que a Paulinas Editora lança no mercado para contrariar o atual momento que se vive no país. Num país onde só se fala de crise e de falta de esperança, o que nós queremos com este livro é fazer uma proposta mesmo de esperança e de contrariar a situação. Portanto, nós acreditamos que este livro possa ajudar muitas pessoas, porque ele vai nos falar não do amor, mas da amizade. Naturalmente que nos fala da amizade com Deus, mas também da importância da amizade uns com os outros. A amizade é muito mais profunda do que o amor, enquanto que o amor leva quase a uma absorção total do outro, a um domínio quase do outro. A amizade liberta, deixa-nos totalmente livres, cada um é aquilo que é e diante do seu amigo, e penso que esta é uma grande proposta para este momento. O autor apresenta o outro como um caminho para a felicidade. É pela qualidade das relações que construímos, pelo respeito, pela entrega, que se percebe a razão de ser para uma existência com sentido. Ao lado do teu amigo, nenhum caminho será longo. É um provérbio japonês que serviu de ponto de partida para esta viagem em torno à amizade. A amizade, todos sabemos pela nossa experiência pessoal, é essencial à própria vida. Recebemos tanto desse dom que condividimos uns com os outros ao longo de todas as idades. Mas a amizade não é apenas uma questão privada. Eu diria, é uma questão central na vida pública. E é, no fundo, essa a intenção do livro, trazer a questão da amizade para o debate social, para o debate da cidade e também para o debate religioso, para o debate teológico, porque a amizade é, sem dúvida, uma das dimensões fundamentais para descrever isso que tão dificilmente se descreve, que é a nossa relação com Deus e a nossa procura de sentido para a vida. Pela forma como apresenta as questões da existência e as coloca em diálogo com o plano religioso, Tolentino Mendonça tem vindo a despertar um interesse crescente entre os leitores. Um fenómeno de popularidade que ultrapassou já o plano nacional. Acabamos de chegar da Feira de Frankfurt, onde este livro fez um sucesso enorme. Portanto, os outros dois anteriores dele já tinham sido vendidos para muitos países. Haviam países que ainda não os tinham comprado e quando viram este, quiseram este e os outros dois.
Portanto, penso que vai ser uma forma também de ajudar o país na exportação daquilo que nos estão pedindo que exportemos, e nós estamos felizes porque exportamos aquilo que de melhor temos, mas deixamos cá a matriz. Nenhum Caminho Será Longo, da autoria de José Tolentino Mendonça, insere-se na coleção Poéticas do Viver Crente, publicada pela Paulinas Editora. E nesta quinta-feira voltamos a contar com a presença de Dom Manuel Clemente, que, numa conversa conduzida pelo jornalista Paulo Rocha, nos fala da história dos concílios ecuménicos na Igreja. Ao longo destas semanas olhamos a história dos concílios ecuménicos na vida da Igreja. Como sempre, fazemos-lo com Dom Manuel Clemente. Cumprimento, muito boa tarde. Boa tarde, Paulo. Obrigado por estar mais connosco. E, de facto, numa rubrica que é o passado do presente, vemos como este concílio Vaticano II, que agora assinalamos 50 anos da sua realização, tem uma longa história. Muito lastro, não é? Muito lastro. Exatamente. Tem a sua diferença no conjunto, como veremos quando lá chegarmos, mas insere-se nesse mesmo conjunto, que aliás assume. É o 21º dos concílios ecuménicos. Tem a tradição eclesial, especialmente como ela prosseguiu aqui no mundo mais diretamente latino e ocidental. Vimos já alguma coisa acerca dos 4 primeiros concílios que são muito importantes, porque é neles que assentam as principais afirmações, digamos, dogmáticas da fé cristã. Portanto, quer em relação à unitrindade de Deus, quer em relação às duas naturezas de Cristo. Nós não vamos ver os 21 concílios, não teríamos tempo para isso. Depois há mais 2 a seguir a Calcedónia, que explicitam pontos que ainda tinham ficado por resolver no que diz respeito a essas duas naturezas de Cristo, divino e humano, e como é que elas se conjugam. Mas há outro que nós temos que referir ainda na Igreja Antiga, porque é importante e continua a ser hoje muito determinante da atitude eclesial face a um ponto tão sugestivo como a possibilidade da representação de Deus. A representação plástica de Deus, pictórica, etc. E é o segundo concílio de Niceia, de 787, portanto já vamos para o século VIII. O que tinha acontecido era por um lado, uma proliferação de representações de Cristo, da Virgem, dos santos, concretamente pintadas, nos chamados ícones, imagens em grego. E por outro lado, a reação a esses ícones naquilo que se chamou a destruição dos ícones, portanto o iconoclasmo. Nós hoje precisamos dessa expressão iconoclasta quando há alguém que quer, enfim, acabar assim, terminantemente com alguma coisa, é o iconoclasta. Bem, iconoclasta quer dizer o que destrói as imagens, não é? E opõe-se àqueles que veneravam as imagens, que em grego se diz ícone. Mas um trecho de Jean Combi ajuda-nos a situar a questão. Em 726, o imperador Leão III destrói uma imagem de Cristo muito venerada que se encontra por cima da porta do seu palácio de Constantinopla. É o princípio desta política iconoclasta, isto é, de destruição de imagens, que o imperador prossegue, não obstante os motins populares e a resistência dos monges. Seria o imperador influenciado pelo Islão tão vizinho? Com mais probabilidade, ele pretende purificar a religião popular e limitar a influência dos monges, grandes defensores das imagens. O iconoclasmo alcança o seu ponto culminante no reinado de Constantino V. Há monges que sofrem o martírio para defender as imagens. A imperatriz Irene traz a calma ao convocar um concílio em Niceia, em 787, o 7º concílio ecuménico, que reconhece a legitimidade da veneração das imagens. Ora, aí está. Portanto, dito assim muito simplesmente, nessa prosa de divulgação histórica, já se entende melhor a questão. O que não se sabe exatamente é porque é que o imperador Leão III, aliás, muito importante na história até da própria civilização, porque foi ele que, ali por 730, conseguiu deter
por uns tempos, o avanço militar e também religioso árabe e islâmico na Ásia Menor, mas o imperador Leão, por essa altura, começa a ter estas atitudes iconoclastas. Portanto, a mandar destruir e a restringir maximamente as representações de Cristo, de Maria, dos santos, etc. E põem-se várias hipóteses, e o Jean Combi aí põe duas que são certamente importantes e até verificáveis. Uma delas é que crescia muito no Império, sobretudo no Império do Oriente, à volta de Constantinopla, também chamada Bizâncio, crescia muito a presença dos monges. O monaquismo aparece na vida da Igreja pelo século III, IV, expande-se muito, sobretudo, no Oriente, e de alguma maneira, digamos, saía dos quadros e saía da normalidade eclesial que essa assentava mais nos episcopados, nas respectivas influências, na ligação à corte imperial, essa de Constantinopla, desde o século IV. O monaquismo é um fenómeno que sai bastante destas balizas, não é? E até quase imprevisível, porque no fundo eram experiências espirituais, mas não só individuais. Porque muitos desses monges, a partir do século IV, século V, vivem em comum e formam grandes grupos, mais ou menos controláveis ou incontroláveis mesmo por parte, enfim, da hierarquia religiosa e imperial. Então, havia aí qualquer coisa que perturbava e que estava muito ligada aos ícones, porque era sobretudo nesses meios monásticos que se faziam essas representações pictóricas de Cristo, da Virgem e dos santos. Bem, possivelmente o imperador Leão III quis controlar tudo o que acontecia à volta dos mosteiros e da veneração dos ícones dos mosteiros. É possível. Também há alguma pretensão intelectual, porque esses monges não eram, digamos assim, em muitos casos, gente culta. Era a religião quase em estado bruto, passo o termo, e, portanto, pouco cultivada intelectualmente, embora houvesse grandes monges sábios, e muito sábios, aliás, e entre os padres da Igreja, chamados doutores da Antiguidade, há variadíssimos monges. Mas, enfim, a plebe monástica, essa era mais difícil de controlar e também pouco instruída, aos olhos, enfim, do imperador como Leão III e da sua corte. Esse fator foi certamente importante. O outro fator que o Combi aí aduz também pode ter tido relevância. É porque, enfim, já nessa altura, portanto, século VIII, estamos em plena expansão do Islão, que, como o judaísmo, afasta a possibilidade da representação de Deus, não é? E daí a crítica fosse também teológica, então como era Jesus, que os cristãos acreditavam como verdadeiro Deus, e as próprias imagens, enfim, quase como em concorrência, um culto que só a Deus poderia ser dirigido, tudo isto também teve a sua importância. Agora, o problema foi muito grande. Foi muito grande porque, do século VIII fora, a resistência a esta política iconoclasta patrocinada quer por Leão III, quer por outros imperadores, a resistência dos meios monásticos e populares, ligados aos mosteiros e já com muita veneração aos ícones, a essas imagens, foi fortíssima. E depois também a repressão por parte das autoridades. E com consequências também complexas no que diz respeito à união da Igreja. Porque, enfim, as divisões que se vão verificar entre a parte grega e a parte latina, como já no Antigo Império, entre a Antiga Grécia e a Antiga Roma, também vão ser agudizadas por isto, porque os papas de Roma, ao longo do século VIII, também resistem ao iconoclasmo imperial. E esse é mais um fator de distanciamento entre o que se passava em Itália e no Ocidente do que se passava em Bizâncio e em Constantinopla, com esse iconoclasmo por parte dos imperadores sucessivos. Portanto, há aqui uma série de fatores complexos. O que é certo é que uma imperatriz, que essa não era iconoclasta, a imperatriz Irene, se vai reunir um concílio também em Niceia, e nesse concílio se vai definir esta doutrina, que é a nossa, ou seja, a perfeita legitimidade da representação de Jesus Cristo, porque o próprio Jesus Cristo já em si
é a autorrepresentação de Deus. Quer dizer, foi o próprio Deus, como nós acreditamos em Jesus Cristo, que quis ter figura humana. E a teve mesmo. Não é? E a mãe de Jesus também não é uma quimera, era Maria de Nazaré, era uma pessoa humana. Não é? E os santos também eram pessoas humanas concretas, não são mitos. Portanto, se o próprio Deus toma a iniciativa de se representar em Jesus Cristo, ao ponto de Jesus Cristo dizer quem vê, vê o Pai, então é legítima a representação que o mesmo Deus originou. E o Concílio também vai dizer que, no entanto, é bom e é importante e é indispensável reter que a veneração não se faz propriamente ao ícone, mas àquele que nesse ícone é representado. Portanto, é um sinal, embora muito preenchido, enfim, e no Oriente quase sacramental, para falar à maneira latina, mas a veneração é dirigida a quem a imagem representa e não à própria imagem em si mesmo. Isto foi muito importante neste marco dos concílios e neste marco também da definição e esclarecimento dogmático, quer dizer, das verdades da fé cristã, como só a pouco e pouco se vai deslindando. Porquê? Porque a fé cristã começa por ser, na adesão a Jesus Cristo, o acontecimento total, mas depois, para se explicar, nesse sentido, para se esclarecer, para se definir, só a pouco e pouco é que se vai desdobrando. E geralmente em resposta a desafios que de alguma maneira a contrariam e que obrigam a saltos mentais e explicativos, que é o que acontece com os concílios ecuménicos na sua generalidade. Neste caso, muito em sintonia com o que foi a espontaneidade da veneração. As coisas começam por aparecer, depois vão se explicar. E formulando. E vemos que os concílios de facto têm feito. Voltamos a encontrar-nos desde 8 dias, São Manuel, para continuarmos a apresentar esta história dos concílios ecuménicos na Igreja. Esta análise a fechar o nosso programa, que, lembro, pode acompanhar no portal multimédia da Igreja Católica em agência.eclesia.pt. Agradecemos a atenção que nos dispensou e convidamo-lo a estar novamente na nossa companhia amanhã, à mesma hora. Até lá, tenha então uma boa tarde.